eleição. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário. 106. O programa HCI Saúde. Apresentação: Nilda Bittencourt. Olá, um bom dia para você, entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. Como acontece toda terça-feira, eu com muito prazer recebo um profissional da área da saúde. Que bom, eu e você temos a oportunidade de conhecer essa nova geração que está cuidando da nossa saúde no HCI. Eu costumo brincar aqui em off, né? A nova safra. E hoje o nosso programa recebe o Dr. Tiago Pirola. Dr. Tiago Pirola, bom dia, seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu, doutor? Obrigado. Ô, doutor, quanto mais pertinho o senhor falar... Melhor. Opa, e como melhorou? Vamos conhecer um pouquinho, doutor Tiago, jovem, bonito, Obrigado. Simpático. De onde é o doutor Tiago? Eu nasci no interior de São Paulo, em Adamantina, que é próximo a Bauru, Tupã, Dracena. Mas só nasci na casa dos meus avós e já fui para São Paulo, onde meus pais já moravam. Ah, tá. Então eu vivi praticamente a vida toda até a época de faculdade em São Paulo, me mudei para Curitiba em 2002, onde eu fiz a Universidade Federal do Paraná. Depois fiquei mais um ano a convite do Exército nas Forças Armadas e retornei em 2008 para São Paulo, entre 2008 e 2009, começar a carreira de residência médica pela Santa Casa. Pela Santa Casa. Aí, doutor, o senhor foi pela área gastro. Na verdade, a área da gastro, ela pode seguir um ramo, uma vertente
cirúrgica e uma vertente clínica. A vertente cirúrgica, normalmente, o cirurgião do aparelho digestivo. E a vertente clínica, a gente tem que fazer 2 anos de residência em clínica médica, assim como o cirurgião do aparelho digestivo tem que fazer 2 anos em cirurgia geral, depois 2 anos de residência em gastroenterologia, mais 2 anos de residência em endoscopia digestiva e respiratória. Nossa, isso tudo? 6 anos. Que coisa, hein? Ô, doutor, e aí você se especializou, posso chamá-lo você? Porque é tão Por favor, jovem. claro. Com o tema, esse tema aqui que nós vamos falar hoje, balão intragástrico. Especializou nisso mais, doutor? Mas não, me especializei em igual todos os outros procedimentos endoscópicos. É mais uma modalidade que o endoscopista atual faz, principalmente dentro do que a gente chama de endoscopia bariátrica, né? Endoscopia bariátrica são todos os procedimentos endoscópicos realizados nessa população, visando o benefício da população que está acima do peso e tentando emagrecer, não por forma estética, mas para melhoria da qualidade de vida. Doutor, eu adoro assistir Quilos Mortais. O senhor já assistiu? Já assisti. Ah, uma delícia, né? E para minha surpresa, há algum tempo eu coloquei a foto lá do doutor Nauzaran. Ai, é um nome tão difícil. E como ele tem seguidor aqui. Aqui? Um monte de gente assiste. Porque a gente fica torcendo para a pessoa para dar certo, Sim. né? Ô, doutor, mas antes da gente entrar aí nesse tema aí que o senhor vai falar, o balão intragástrico, por que o estômago dói? Por diversas causas. Por gastrite, sendo que entre a causa da gastrite principal, a infecção pelo Helicobacter pylori, pode ser úlcera péptica, pode ser as dispepsias funcionais. Aquela pessoa que por um eixo fisiológico autonômico acaba tendo dor naquele dia a dia de estresse, de ansiedade, correria. Isso é muito comum hoje em dia também. E às vezes a gente come alguma coisa que não cai bem. Eu como pizza, eu tenho dor de estômago depois, doutor? Temos que investigar isso. Por causa de quê? Pode ser muita coisa. Intolerância à lactose, se for de queijo. Pode ser intolerância à fermentação de farináceos, FODMAPs. E uma endoscopia cai bem em você, viu? Doutor, o senhor faz endoscopia lá no nosso hospital de clínicas? Sim. Não é? Tá funcionando normal? Tá funcionando quase que normalmente. A gente só precisa que os pacientes que marquem seus exames levem o teste de Covid para a gente com no prazo de uma semana anterior ao exame, no máximo, para que a gente possa fazer o procedimento. Nossa, eu fiz tem o quê? Já 1 mês. Tem que fazer de novo então, doutor? Aqueles horroroso? Caso faça uma endoscopia, sim. Nossa. Ou uma cirurgia letiva. Ô, doutor, alguma novidade nessa área da endoscopia? Como é que chama? Aquela sonda diminuiu o tamanho, não diminuiu? Qual sonda? Que enfia aqui na garganta para poder enxergar tudo. É sonda mesmo? É a mesma de sempre. Antigamente, o gastroscópio tinha mais ou menos o mesmo diâmetro. Muito antigamente ele era feito por uma lente, então ele era um fibroscópio. Hoje em dia já é por vídeo, as imagens são muito boas, tem uma resolução boa, pode ter algumas séries aumento, outras podem se utilizar de cromoscopia digital, enfim. Teve um certo avanço nos últimos anos, mas basicamente o procedimento é o mesmo. Que você toma a injeçãozinha, se apaga. Dorme, é uma sedação consciente e aí o procedimento é feito. Com conforto ao paciente. Ô doutor, quando que surgiu esse balão intragástrico? Olha, já está aí no mercado há mais de quase 10 anos aí, sendo utilizado de forma já bem estabelecida, com respaldo na literatura. Então já não é uma coisa tão nova, já tem um certo tempo. Acontece que as coisas acontecem mais nas grandes capitais e depois a gente vem trazendo para os lugares menores.
Mas o doutor parece que agora que está, digamos... Uma febre. É uma febre, uma onda, até o modismo. E, inclusive, esse modismo é uma das coisas que a gente tem que avaliar muito no paciente, porque existem as indicações, contraindicações, a passagem de balão. Uma das contraindicações, inclusive, é o paciente que quer colocar o balão única e exclusivamente por... Vaidade, pela forma estética, porque a gente sabe que esse paciente não está preocupado em qualidade de vida e ele é o paciente que vai voltar a ter o reganho de peso depois que retirar o balão. Então, isso é uma até das contraindicações da passagem do balão. Então, na realidade, doutor, não cabe a nós decidir, eu quero fazer o balão, que eu quero ficar esbelto. Não. Você pode até ter a vontade, procurar um especialista da área da gastroenterologia e endoscopia, fazer uma consulta e saber tudo sobre o balão e deixar o médico saber da sua vida, suas comorbidades, o que você espera, o que você almeja, ficar ciente dos riscos e dos efeitos colaterais do balão, tudo isso é necessário. Eu acho que cada vez mais está se falando nessa possibilidade na pessoa. Uma conversa com uma amiga, né, de colocar o balão intragástrico, doutor, porque a obesidade hoje está muito, doutor. Sim. E a gente não refere só ao Brasil. Não, isso daí é vamos dizer, uma pandemia. Uma pandemia de obesidade. Pandemia. Exatamente. O mundo ocidental e o mundo rico sofrem mais com isso. Mas isso a gente já está vendo que não é mais bem assim hoje. A gente tem países pobres sofrendo com isso, países do Oriente sofrendo com isso, então realmente virou uma pandemia. É uma doença crônica que mata, causa outras doenças, inflamação sistêmica, que tem que ser combatida e realmente está espalhado pelo mundo todo. Doutor, tem aqui uma participação de um ouvinte, Emanuel Ferreira, lá da Elibras. Bom dia, Nildo Bittencourt. Feliz em ver novos médicos trazendo suas experiências para a nossa cidade. Gastros são bem-vindos em exame de acompanhamentos alérgicos. Em alguns casos, o alergo pede endoscopia. Seja bem-vindo, doutor. Ele tem um filho, doutor, que tem alergia a todo e ele faz um trabalho muito bonito nesse sentido relacionado à alimentação. Muito bem-vindo, prazer falar com o senhor. Realmente, a endoscopia pode ser necessária no caso de uma doença alérgica ao glúten. Necessita-se fazer uma biópsia da primeira e segunda porção do adenal, junto a alguns exames de sangue, que são anticorpos. Somando esses dois fatores, a gente consegue descartar, na maioria das vezes, ou fazer o diagnóstico quando suspeitado de doença celíaca, que é a alergia ao glúten. Então, a endoscopia é feita para isso também. Em outras doenças alérgicas, a endoscopia também já está sendo realizada. Por exemplo, biópsia esofágica para pacientes com esofagite eosinofílica. O que é isso, doutor? Uma doença imunomediada alérgica, onde há a formação de eosinófilos e eles se alojam dentro do esôfago, fazendo com que o esôfago sofra uma fraqueza, uma diminuição de peristalse. Com isso, o clearance esofágico diminui e os sintomas de doença de refluxo na criança começam a aparecer. Ou seja, é uma doença do refluxo secundária a uma doença alérgica, que é essa esofagite eosinofílica. Que vai então, aquilo? Faz refluxo nos casos de esofagite eosinofílica na criança. E é perigoso para quem... É perigoso? Quando está dormindo, tem perigo? Tem a regurgitação, pode fazer um laringoespasmo, a pessoa pode ter broncoaspiração, a pessoa pode ter sinusopatia crônica, pode ter doença pulmonar crônica. Inclusive, hoje a gente sabe que uma das causas de doença pulmonar crônica obstrutiva é a doença do refluxo. Meu Deus! Junto com o cigarro. Olha só, vivendo e aprendendo mesmo. Obrigada, viu, Manuel? Ô doutor, mas a gente está falando assim, do balão intragástrico.
É um balãozinho mesmo que coloca na gente? Como é que é, doutor? É o seguinte, então vamos falar o que ele é. Ele é uma sonda, como se fosse uma sonda nasointeral dessas que o paciente recebe dieta pelo nariz. Ah, Só que porque ele vem desinsuflado, então ele fica no formato de sonda. Você passa por endoscopia, juntam a um anestesista, não é necessária anestesia geral, uma sedação um pouco mais aprofundada, com a participação do colega anestesista. A gente passa essa sonda através da boca, passa pela orofaringe, hipofaringe, adentro o esôfago e encaminha ele até o estômago, pela própria endoscopia. E lá, a gente, por uma conexão com uma solução fisiológica e mais um corante azul de metileno, a gente insufla o balão até entre 400 e 900 ml, dependendo da marca, do tipo de balão utilizado. Alguns reajustáveis, outros não, mas varia nesse volume de 400 a 900 ml. gente. Então ele ocupa um grão, não é um balãozinho, ele ocupa um grande volume gástrico. E essa é a ideia dele é essa, dar saciedade para o doente. Quando ele começar a comer, ele já sentir saciado, porque ele já tem um volume muito grande dentro do estômago. Então ele não vai conseguir ficar saciado com grandes porções de comida. Ah, tá. Ô doutor, e há uma garantia dos resultados esperados? Bom, agora eu coloquei o balão, vou ficar eternamente esbelto. Não. Olha só, primeira coisa, os trabalhos mostram uma perda, uma perda real de 15% até 20% em alguns trabalhos do peso total do paciente, o que é muito significativo. Muitos trabalhos também mostram que pacientes reganham o peso, se não todo, parte dele. Por quê? Porque não é uma mágica você emagrecer, você passar o balão, emagrecer, retirar e achar que acabou o seu problema. Porque o problema da obesidade é multifatorial. Não é só esse problema do espaço ocupado no estômago, mas é a ansiedade, ou seja, a pessoa que fica beliscando o tempo todo. Existem vários fatores que influenciam isso. Então, você precisa de um acompanhamento multidisciplinar durante o tratamento com o balão, o tempo que você fica com ele, 6 a 12 meses, com nutricionista ou nutrólogo, com psicólogo, com muita atividade física, com um preparador físico, mais o seu médico. E isso deve se sustentar a longo prazo, mesmo depois da retirada do balão. Porque a gente sabe que a obesidade é uma doença crônica. Então, por mais que a pessoa esteja magra, ela continua com a doença, obesidade. Doutor? Sim. Com diabetes? Isso tudo regride, mas ela tem a pessoa que emagrece, a pessoa obesa de longa data, que faz cirurgia bariátrica, passa balão, ela precisa trabalhar muito bem o psicológico dela. A obesidade é uma doença crônica, mesmo ela estando magra. Ou seja, ela olhar no espelho. Ela retirando o balão hoje, ela se não se cuidar, se não trabalhar a cabeça, se não fizer esse acompanhamento multifatorial e profissional, ela vai voltar a ter reganho de peso. Doutor, vamos repetir, quanto tempo mesmo que a pessoa vai ficar com o balãozinho lá dentro? Depende do balão. Tem um balãozinho de 6 meses e tem um que pode se estender até 12 meses. Por que o balão não pode ficar, doutor? Porque o balão ele é feito de silicone, então ele com o tempo ele vai ter a sua parede desgastada, vai sofrer as pressões de contração da câmara gástrica, ele vai se romper. Inclusive esse azul de metileno que é colocado dentro do balão é justamente para isso. Se a pessoa sente que viu que o xixi ficou azulado, significa que o balão se rompeu e precisa ser feita uma endoscopia, então, rapidamente para a retirada do balão, antes que ele passe para as porções do intestino delgado e possa fazer uma obstrução. Então, um dos riscos do balão intragástrico. Doutor, outra coisa também, quando a pessoa coloca, ela já sabe que ela vai ficar X tempo com o balão. Sim. Então, ali, ela, de qualquer maneira, ela vai aprender a reduzir a sua alimentação. No momento que ela retira esse balão, ela não corre o risco de comer demais, não? Corre.
Ocorre tanto que eu vou comer mais. por isso que é necessário. O balão, que eu costumo dizer, o balão ele não é o salvador da pátria da obesidade. E milagroso. Milagroso. O que ele faz é dar um tempo, porque assim, o obeso às vezes está com um problema no joelho, está com um problema no quadril, ele vai tentar atividade física, ele não consegue fazer por dor. Né? Então, o que o balão faz? Ele dá um tempo para o paciente, para esse paciente emagrecer, e um tempo para o paciente mudar a cabeça dele e os seus hábitos de vida e hábitos alimentares. Se o paciente pegar esse tempo que ele teve, começar a fazer atividade física e fazer um acompanhamento multidisciplinar, as chances de sucesso a longo prazo são muito maiores. Ô, doutor, eu estou pensando aqui, como a pessoa que vai procurar fazer lipo, aí faz a lipo, fica linda, maravilhosa, mas quer continuar comendo do mesmo jeito. Não é bem por aí? E tem por isso que o profissional médico tem que sentar à frente do paciente e vice-versa. E o paciente e o médico têm que chegar num consenso se há a intenção, a necessidade da colocação do balão ou se ele está sendo utilizado apenas para fins estéticos. Porque, como eu disse, se for apenas para isso, essa é uma contraindicação a colocação do balão. Ô, doutor, então eu chego lá. Vou lá consultar com o doutor Tiago Pirola. Como é que vai ser a sua análise para saber se eu estou apta a fazer essa cirurgia para receber o balão instagástrico? Vamos lá. Está em sobrepeso, o IMC é maior que 28, com alguma comorbidade, ou já tem um grau de obesidade, grau 1, com doença, ou grau 2 mesmo, às vezes já tem até indicação de cirurgia bariátrica, que é grau 2 com comorbidades, ou grau 3, mas que precisa, para diminuir o risco cirúrgico, perder um pouco de peso, colocar o balão, fazer a perda de peso, depois fazer a cirurgia. Então, vai lá, senta com o médico gastroenterologista e endoscopista, faz essa avaliação de doenças, comorbidades, tanto de peso que há necessidade de perder. Tem que ter uma avaliação endoscópica inicial. Por quê? Porque algumas das contraindicações, uma delas é esofagite grave, ou seja, a paciente que tem doença do refluxo grave não tolera a colocação do balão. Outras, distúrbios anatômicos, estenoses do trato gastrointestinal, né? Hérnia de grande monta, ou seja, hérnias hiatais maiores que 5 centímetros contraindicam a colocação do balão. E, além disso, fazer a pesquisa da bactéria, porque ela deve ser erradicada, o Helicobacter pylori, antes da colocação do balão, para não aumentar a chance de dobrar fatores de associação com úlcera gástrica, no caso o contato do balão mais a própria bactéria, então ela tem que ser eliminada. Então, chegando à conclusão que a senhora está apta, não tem doenças que contraindiquem a colocação do balão, tem a indicação de perder peso, não tem nenhum risco a colocação do balão, feita endoscopia prévia, seguindo uma orientação com o profissional ao longo do tempo, está apta a colocação do balão. Ô, doutor, outra coisa também. Nós devemos ficar espertos em relação ao peso quando ele ultrapassa quanto, mais ou menos? Depende o peso... Da altura? O IMC, ele é calculado pela altura quadrada e peso. Então, entre 20 e 25, o indivíduo IMC de 20 a 25, o indivíduo é um indivíduo saudável. De 25 a 30 é um paciente em sobrepeso. 28 com comorbidades já é o paciente que a gente tem que começar a pensar em fazer algum tipo de tratamento urgente para evitar as complicações do sobrepeso e obesidade. Muito bom o senhor esclarecer isso aqui para nós. Ô, doutor, então, para que tudo corra, né, para chegar ao sucesso, é necessário acompanhamento médico, nutricional, psicológico, atividade física. Muita atividade física. Não ficar com preguiça, não. E seguir uma dieta que o próprio médico já tem que passar após colocação do balão, né? Existe uma dieta a ser seguida após colocação do balão. Então, a gente começa com alimentos líquidos de 50 ml, copinhos de café. Isso fica aí num período de 2 dias.
Depois de um período maior, mais prolongado, de 5 a 10 dias, a gente introduz os pastosos em pequenas quantidades também. E depois desses 12 dias, então, a gente começa a tentar aqueles alimentos cozidos mais molinhos, também em pequenas porções e de forma fracionada. Após isso, a gente tenta alimentos sólidos. Porém, a gente sempre pede para o paciente que faz a colocação do balão intragástrico dar preferência para aqueles alimentos que é quando ele já está comendo normal, depois de um mês e meio, etc. Os alimentos que são mais vegetais, que induzem mais a mastigação, ou seja, por exemplo, um frango grelhado, tem que induzir a mastigação, tem que fazer a pessoa comer de forma devagar, porque a saciedade não vem só pelo que eles chamam de peso no estômago, comi demais. Não, a saciedade vem de forma hormonal. Ela vem através do intestino delgado, que faz um hormônio chamado grelina. Quando você está comendo, você vai liberando esse hormônio e aí você vai tendo a sensação de saciedade. A gente tem que fazer esse paciente voltar a comer devagar, porque a chance dele daí ter saciedade quando retirar o balão é muito grande. Ô, doutor do céu, esses dias eu fui almoçar, mas eu comi tão depressa, que eu fiquei com falta de ar. Comeu mais do que deveria. É? Porque comeu rápido. Lembra da época dos nossos pais e avós? Eu peguei a época do meu avô, que a refeição durava 1 hora. Que maravilha. Lembra disso? Lembro. Tinha obeso naquela época como tem hoje? Não tem não. Não tinha, porque a gente não comia mais do que deveria, porque era o almoço, na verdade, era o horário de encontro da família. É verdade, doutor. Então a família, ela ficava lá e comia em 45 minutos, 1 hora, até 1 hora e meia. Então comia devagar, curtia, tinha o prazer de mastigar alimento, de sentir o sabor do alimento. Isso, em 20, 30 minutos de dieta, já começa a te dar saciedade. Então, você não sentava à mesa para comer, você sentava à mesa para passar um tempo com a sua família. Proseava. O secundário era a dieta. Hoje, a gente, com esse mundo louco, come em 3 minutos um prato de comida, um prato feito na padaria. Ai, que doideira. Exatamente. Ô, doutor, aqui em Itajubá, as pessoas estão fazendo muito esse tipo de cirurgia, doutor? Não, é pouco realizado. A gente é mais ou menos pioneiro aí nessa área, no hospital de clínicas. E convênio cobre, doutor? Não, convênio não cobre. É tido como um elemento estético. Sim. Então, só é feito de forma particular. O convênio faz a endoscopia, faz a internação, paga esse tipo de coisa. Mas o balão e o honorário do hospital médico, não. Não. SUS cobre, doutor? Também não. Então, mas tem a consulta social, né, doutor? Sim. Lá no HCI. Temos, e os nossos gastroenterologistas atendem lá. Ô, doutor, então, aqui, quem já fez, né, já colocou o seu balãozinho aí, se começar a fazer xixizinho azulzinho, tem que correr. Ligar para o médico, para o hospital imediatamente. Doutor, tem alguma colocação que o senhor queira fazer que eu não tenha feito? Para encerrar, temos que deixar claro para os pacientes que têm essa vontade, que os pacientes procurem o profissional certo. Segundo, que não é fácil o começo. O paciente sente-se mal, tem enjoo, tem dor, tem desconforto, tem vômito. Por vezes isso perdura 1, 2 semanas. Às vezes há necessidade de uma internação prévia não, uma internação em curto tempo para uma hidratação endovenosa em pacientes que desidrataram por vômito, medicação endovenosa, e a medicação domiciliar pós-colocação de balão é essencial junto com a dieta, para minimizar os efeitos colaterais da colocação do balão e deixar o paciente fazer a sua perda de peso, porque caso contrário chega ao extremo de às vezes ter que retirar o balão porque o paciente vomita tanto que não consegue sustentar ele. Isso é raro, isso acontece quase que nunca, mas já que pode acontecer, vamos seguir a dieta, o tratamento médico, mas saber que vai passar alguns diazinhos sentindo alguns sintomas agradáveis. Então, tá vendo, gente? Não é para estética, não, é por necessidade, né, doutor? Perfeito, querido. Doutor Tiago Pirola, quem quiser falar com o senhor, como é que faz?
Quem quiser falar comigo, pode Marcar uma consulta. ligar no Hospital de Clínicas de Itajubá. Meu nome está lá como gastroenterologista endoscopista e só pedir para as atendentes fazerem o encaixe. Muito bem. Bom dia, amiga Nilda Bittencourt. Abraços no doutor. Muito boa a entrevista. Querida. Saber colocar as coisas, né? Muito boa a entrevista, sabe colocar as coisas, Obrigado. né? Estou aproveitando muito. Saudações rubro-negras, Ronaldo Copasa. O senhor é flamenguista? Não, mas saudações rubro-negras. Pronto. Qual que é seu time, doutor? Meu time é o Palmeiras. Essa foi ótima. Adorei, doutor. Fechamos aí com chave de ouro, Flamengo e Palmeiras. Gente, até a próxima terça, doutor. Adorei. Igualmente. Você, viu? Igualmente. Muito. A gente volta aí na próxima terça-feira, se Deus assim permitir. Obrigado. Nishimaki informa a hora certa. 12:17. Quando a hora chegar, vou poder lhe falar. Meu coração batendo junto ao seu, num tempo de amar. Relojoaria Nishimaki.